Dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quando tudo parecer difícil, lembre-se, Jesus está lá. Ele nunca te abandona e está presente em cada detalhe da sua vida. É com esse versículo que nós começamos mais um podcast Testemunhando. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a essa nova programação e sejam bem-vindos ao canal Marcelo Oliveira Oficial no YouTube. Hoje nós temos o prazer e a imensa satisfação de estar entrevistando um excelente guerreiro, para mim um pai na fé também, Celestino Dias. Seja bem-vindo. Amém. Bom, Lezinho, pode dar a paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando? A paz do Senhor, irmão, povo de Deus. Eu sinto muita alegria, graças a Deus, de estar de frente de um jovem abençoado. Esse jovem que está comigo aqui, fazendo essa entrevista, ele tem duas sabedorias. Primeiro, ele houve uma sabedoria material. E depois Deus deu ele uma sabedoria espiritual. Amém. Esse jovem Marcelo. Glória a Deus. Então hoje nós temos o privilégio e a satisfação de estar entrevistando o nosso irmão Lezinho, popularmente falando. Queridos, e para de início, vamos aqui fazer o primeiro questionamento já para ele. Quem é Celestino? Celestino sou eu. Celestino sou eu. Como você definiria de Celestino? Quem é Celestino? É um pai? É um cristão? Como é Celestino? Celestino é uma pessoa assim, sabe? Que veio do mundo e está aqui, tem assim, minhas características de comerciante. Hoje eu fui agricultor e hoje eu estou aqui em casa, assim, coxo, sem conseguir andar. Pronto, o nosso amado irmão fez sua apresentação e dizendo quem é ele, por onde ele já passou e quem é a pessoa dele. Dando prosseguimento, como foi a conversão de Celestino? Como aconteceu sua conversão? Como foi que você encontrou Cristo? Ou realmente dizendo, como é que Cristo lhe encontrou? Na verdade, não foi eu que encontrei Cristo, foi Cristo que me encontrou, porque eu estava só. Quando eu estava na bilhete do meu carro, eu senti que ele chegou e eu senti a presença dele e me converti a ele. Antes da gente começar aqui, o senhor tinha falado que quem aceitou primeiramente foi a sua esposa, né? Na verdade, primeiramente, ela aceitou, a minha esposa, e depois eu falei, eu não vou aceitar não, porque eu posso ser que eu aceite o último crente que haver no mundo, pode ser eu. Depois, nesse dia que eu encontrei Jesus lá no carro, nesse dia Ele me concedeu essa vitória e eu aceitei ele como um salvador da minha alma. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Então, primeiramente a esposa, a irmã aceitou a Jesus, e no pensamento dele que seria a última pessoa a aceitar Jesus no mundo, foi logo a segunda depois da família, né? A família. Então, coisa linda. E é bonito de se ouvir porque Deus, ele encontra as pessoas e traz o desejo, o convite. E você veja que são em variados ambientes. Ao caso do irmão Lezinho, ele estava na roça, no carro, e ele sentiu profundamente o desejo no seu coração. Então, isso é Deus, e Deus tem um chamado. E Deus teve um chamado na vida do seu filho. Dando prosseguimento, vamos continuando. Irmão Lezinho, como foi, ou qual foi o seu maior desafio até hoje? Ou como o senhor quiser, Marcelo, eu tive mais de um, quero contar aqui vários desafios. Fique à vontade para nos relatar. Meu desafio foi porque, eu falei, eu vim de uma família de agricultor, mas um agricultor forte, possuía muito gado, cafezais, e nós vivíamos ali. Depois eu vivi naquele tempo, sabe, naquela mata, era difícil. Eu passei para São Paulo, depois Brasília, e lá em Brasília eu tive muita sorte. Lá eu nunca tinha trabalhado de servente, de pedreiro, nunca tinha pegado um barco para servir um pedreiro. Nesse dia Deus me ajudou, me deu uma profissão de pedreiro lá.
fichei nas firmas, sem conhecer a profissão, e Jesus me ensinou nesse tempo e eu fui feliz, graças a Deus. Glória a Deus, está vendo? Então alguém que já era abençoado na sua terra, saiu para outras terras, ele relatou para a cidade de Brasília, e lá Deus honrou. Então veja que o que para ele poderia ser uma barreira lá fora, um grande desafio que ele achava ser dificultoso, Deus abriu as portas. Então, para você que também está passando, ou diz assim, eu me identifiquei com o relato do irmão Lezinho, está enfrentando alguma dificuldade financeira, ore a Deus, peça a Ele uma direção antes de fazer qualquer coisa, que Deus pode estar abençoando para que os próximos passos venham a dar certo. Irmão Lezinho, o senhor já enfrentou algum momento da sua vida que o senhor já pensou assim, eu quero desistir? Já passou isso na sua mente? Ou o senhor já quis desistir? No caso de, às vezes, pensar em desistir, eu sempre falava com Deus e com algumas pessoas. Digo, Deus, se o Senhor pensar, se o Senhor sabe o dia da manhã, se o Senhor vê que há um dia eu pensar em desistir, o Senhor tira minha vida antes. Olha, tá vendo? Forte. Então, definindo o que ele acabou de dizer, se for para ele desistir, ele prefere morrer, tá vendo? Então, queridos, a desistir não é opção. Peça força a Deus, que Deus está sempre presente para nos ajudar. O nosso irmão Lezinho, ele é um exemplo de alguém que é um evangelista. Já trabalhou muito, fez a obra do Senhor, e hoje mesmo que ele esteja numa situação sem poder andar, mas continua sempre que tem a oportunidade, sempre evangeliza, mostra às pessoas a Cristo, né, para que as pessoas venham entender que há alguém que pode libertá-los do vil pecado e dar uma nova vida. Então isso é maravilhoso e é um grande exemplo para a gente que estamos aqui. Irmão Lezinho, nos conte um testemunho de vida, algo que o senhor já passou, um milagre que Deus fez, materialmente, financeiramente, espiritualmente. Na verdade é que são muitas coisas que Deus me ajudou, que me conquistei, graças a Deus, porque eu adquiri uma família de mulher e filho abençoado de Deus, graças a Deus. Está ao meu lado, eles me servem mais do que eu sirvo eles, porque eles são abençoados. E meu caso é que, na verdade, eu sou feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e Deus nos deu força para nós vencer até o momento. E o que eu falo para todos, eu digo assim, que se alguém pensar em desistir dessa caminhada em Cristo Jesus, não desista não, porque eu tenho um exemplo a dizer que eu comecei a evangelizar, eu sem sabedoria nenhuma, quando eu não tive sabedoria nenhuma, não tenho estudo nem coisa nenhuma. Aí um dia, Deus falou comigo em voz, dizendo assim, vai, eu irei com tua boca, te ensinarei tudo que a vez falar. Aí, eu evangelizei uns 2 anos, eu peitei, se me pare, faltar 2 anos para se concretizar a sua função de padre, e eu venci, e 2 anos eu venci diretamente que Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Glória a Deus, tá vendo? Deus é fiel. Então Deus, quando chamou o irmão Lezinho para essa obra da evangelização, veja que ele sentiu fortemente no seu coração a voz de Deus falando. Então, para você que está aí, que já ouviu um arder no seu coração e você entendeu que foi a voz de Deus, então é colocar em prática o que Deus te chamou. Eu estou me lembrando aqui de outra oportunidade. O irmão Lezinho me contou, e eu venho ao nosso caso agora que nós estamos aqui. O senhor um dia, irmão Lezinho, me contou sobre um livramento que Deus deu para vocês, que você sentiu a mão de Deus colocando o carro novamente na estrada, o que seria um acidente, Deus deu um grande livramento. E eu queria que o senhor relatasse aqui também para os irmãos esse testemunho.
Sim, na verdade, nesse tempo que eu evangelizava, evangelizei Salobo, comecei pela Lagoa, essa região aqui do canal, aí fui até Lagoa Velha, evangelizei Salobo, fui para Segredo, evangelizei Segredo, evangelizei São Soares com todos os seus municípios, aliás, todos foi povoados de São Soares, aí fui até lá aquela cidade de Detinha, como é que chama, de Palmeira. Aí foi um milagre nesse dia. Eu ia mais 2 irmãos, eu ainda não conhecia essa estrada de Canaçada para Palmeiras. Aí quando eu ia com eles 2 irmãos, mais 2 irmãos, cantando um hino, orando, aí uma estrada muito cheia de curva, acidentado. Aí quando havia uma estrada de uma curva muito fechada, e nós envolvidos cantando um hino e tudo mais. Aí quando eu percebi, eu estava caindo lá embaixo na pirambeira. Deu tempo de dizer, oh Deus, livra-me. Quando eu senti, alguém pegou o carro, botou depois da curva e nos deu livramento. Glória a Deus. Testemunho forte. Então, nosso Deus é Deus de livramento. Veja que não deu tempo nem dele pensar, meu Deus, né? Algo que a gente justamente pensa em um momento de perigo, mas quando ele já tornou a se ver, já estava depois da curva. Então, é o nosso Deus é Deus que dá livramentos. Então, você que está pensando aí agora, você que já viu tantos livramentos de Deus, agradeça a Ele por tanto feito por sua vida. Molezinho, e pensando para alguém que está enfrentando agora um momento difícil, o que é que o senhor diria para essa pessoa? O que é que ela deve fazer? Se for difícil a vida espiritual, é só orar e esperar, não pensar o dia da manhã. Não, pensar o dia da manhã, não precisa estar enfermo, não pensa o dia da manhã. Se tem fome ou nudez, não pensa o dia da manhã. Pensa só no céu. E aí o Deus do céu completa tudo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, está vendo? Então o conselho do nosso irmão é pensar para o céu, voltar para Deus, porque Deus, Ele tem resposta para a sua vida. Queridos, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, mas eu quero pedir ao irmão Lezinho aqui para deixar uma mensagem para os ouvintes, ou um versículo também, para quem está nos acompanhando. Quem está nos acompanhando, eu vou deixar uma mensagem para aqueles que ainda é evangélico. Eu sei que todo mundo quando eu tenho a Bíblia em folha, ele tem no celular. Eu peço a alguém para ler a mensagem do Atos dos Apóstolos 3,19, para você que é excelente, que diz assim, irmãos, que não são evangélicos. A palavra diz assim, olha, Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim, arrependei-vos e convertei para que seus pecados sejam apagados. Glória a Deus, pronto. Então, é crer, né? É arrepender e... Exatamente, está vendo? Então, começa a obra de salvação por meio dessa obra de Deus que é que o homem se arrependa. Quem se arrependa está disposto a Deus poder trabalhar na sua vida. Sim, Molezinho, pensando nesse versículo, o que é que o senhor também diria para as pessoas com base nesse versículo que o senhor deixou? O que é que você diz para quem está nos acompanhando? Com verdade, eu digo, o que eu vou falar agora, testemunho aqui do irmão Leni, e o anjo de Deus pode servir de testemunha. Se a pessoa se converter dos seus pecados, o arrependimento e aceitar Jesus como Salvador da sua alma, jamais você vai entrar em contradição no último dia. Você não vai sentir o dano da segunda morte, porque naquela hora que você morrer, o Senhor Jesus Cristo vai te recolher para o céu. Aleluia, glória a Deus. Então, coisa linda. Então, é como também o irmão Lezinho deixou em Atos, para você que
quer que Deus faça uma obra na sua vida, na sua família, irmão Lezinho Situados, e eu me lembrei também de uma passagem que vai dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a obra que começou pela esposa, veja que Deus começou a obra por meio da esposa do irmão Lezinho, a irmã Ana, chegou até ele, e graças a Deus está chegando quase em toda a família. Deus presenteou essa família que tem pessoas que são formadas profissionalmente, tem cargos eclesiásticos nessa família, tem pastores, obreiros, obreiras. Então Deus tem honrado fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Deus tem abençoado essa família de todas as maneiras. Então isso é dádiva, é presente de Deus. E a gente vê que Deus começou essa obra através do patriarca dessa casa, através do seu servo, da sua serva, e que tem chegado até as próximas gerações que já estão provindo. Então, queridos, eu queria aqui agradecer ao nosso irmão Lezinho por esse bate-papo, falando acerca da sua fé, do seu credo em Deus. Então, que Deus continue abençoando o irmão, e o irmão assim também faça seus agradecimentos. Eu agradeço a Deus por esse tempo, após tudo que o Senhor me concedeu nessa entrevista, e também eu dou graças a Deus e dou a paz para todos, e dou assim, sabe, um desejo de todo mundo se ver uma vida bem, nem tanto espírito carnal, mas sim espiritual na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Então Deus continue abençoando o nosso irmão e a todos que nos acompanham. Para a gente estar encerrando, eu vou pedir ao irmão Lezinho para estar encerrando, fazendo aqui uma oração. Senhor meu Deus e Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ó Deus, abençoa todos esses ouvintes que vão ouvir essa programação que o Teu servo está fazendo, Senhor Jesus Cristo. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo em cada coração. Derrama, Senhor de Deus, uma vida feliz, uma vida espiritual de cada um, Senhor Deus, para que eles possam viver na Tua presença, Senhor Deus, para que eles possam, naquele último dia, que quando o Senhor Jesus Cristo chamar, eles poderão também ir subir ao céu de luz com o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Amém. E é assim que nós encerramos mais um podcast Testemunhando. Deus em Cristo vos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor.